Hoje o nosso tema é a judicialização das operadoras de planos de saúde, que é algo que vem acontecendo bastante. Inclusive, eu trouxe um dado aqui do IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, onde eles apontaram que o Tribunal de Justiça de São Paulo julgou, nesse ano de 2021, entre janeiro e agosto, 22.366 ações contra as operadoras de plano. Doutor, por que um número tão expressivo? Keila, olha, primeiro porque a necessidade aí da própria natureza da ação ter um caráter mais de urgência, né? Ser uma Sim. demanda que fosse julgada mais rápido. E, às vezes, também a relação com a operadora de plano, às vezes, não começa da forma como é devida, mais apropriada. Razão de tanta demanda crescente aí, o dado é de São Paulo, do IDEC, para ver o que você traz aí, mas essa realidade, acredito que existe no Brasil todo, né? Eu não tenho um dado aqui que fomenta, mas onde nós atuamos aqui, eu percebo que também há um aumento, porque diante de, às vezes, de tanta falta de enquadramento ou de resposta da operadora de plano, seja o judiciário aí o grande demandado no final das contas, né? De uma obrigação que era contratual inicialmente, ser Sim, ter esse volume tão expressivo aí de demanda no judiciário. certo. E doutor, me fala uma coisa, em qual momento que o consumidor, que o paciente é esgotado ali as possibilidades de atendimento, qual é o momento ali que ele pode pensar, ah, não, agora é o momento ideal para eu buscar uma ajuda de um advogado, de um especialista, porque eu não consigo mais resolver daqui sozinho. Em que momento que isso se dá? Keila, e isso até se dá lá na fase contratual, tá? Inicialmente. Tudo Então, deve ser os analisado. problemas já podem iniciar desde a fase contratual ali, assinou o contrato, pode haver uma divergência depois em que você já pode buscar um advogado para resolver. Sim. A primeira concepção que tem, Keila, é que o negócio deve ser celebrado de boa fé. Todo negócio deve ser celebrado de boa fé. E a questão é que não pode faltar o dever de informação, assim como de transparência, de ambas as partes, porque o contrato não é para um ou para outro. O contrato, inicialmente, são para as partes, né? Sim. E quando se contrata bem, se qualifica melhor essa compra, sabendo mais sobre o plano, sobre a operadora, analisando o histórico, inclusive no Reclame Aqui, em outros portais que fornecem informações do plano, o consumidor tem a possibilidade de contratar bem, de contratar melhor esse plano, né? Para quê? Para numa eventual necessidade de utilização, né? Porque tem até alguns princípios que regem essa relação, por exemplo, o consumidor ele paga a parcela, só que é aleatório o que vai acontecer com ele. Ele não sabe se ele vai precisar de um tratamento simples ou complexo, de uma medicação ou de uma internação. Ele não sabe disso. Então, respondendo ali, é necessário qualificar sim nessa compra, melhorar essa relação ao longo do tempo. De que forma? Por exemplo, fez um requerimento acompanhado do médico assistente, quem dá o relatório, né, inicialmente, para um tratamento, para uma medicação, conforme foi o caso. São muitos casos aqui que eu não vou conseguir trazer de exemplos, né? Fazer todo esse acompanhamento adequado, com requerimento e com pedido bem preenchido. E como que se dará esse retorno do operador de plano? Ou por e-mail, né, ou por WhatsApp, e essa resposta deve estar fundamentada, né, apresentada ou por e-mail ou pelo um arquivo encaminhado ali com a resposta para que o segurado possa entender o que aconteceu, certo? E aí, diante dessa resposta, se ele entender que não está adequada ali na parte contratual, ele pode sim fazer um atendimento, aí pode ser ter vários nomes, como por exemplo, no próprio atendimento ao cliente ele abre um chamado para uma reanálise, não tendo uma resposta adequada, pode procurar o saque ou ouvidoria, como funciona melhor aí em cada região. E ainda, em paralelo a isso, se não tiver uma resposta adequada, o que é uma resposta adequada em um prazo adequado? De 5 a 10 dias. Vamos pensar hoje, né? Ele pode se Uhum. procurar a ANS, porque a ANS, inclusive, é o órgão, a parte do governo aí, responsável pela fiscalização do procedimento e junto à operadora também.
Certo. Até um pouco pegando esse gancho de questões contratuais dos planos de saúde, uma coisa que a gente costuma falar bastante aqui no escritório, até nos vídeos anteriores aí que a gente tem, é sobre as negativas de procedimento, de medicamento, e aí é meio que as pessoas já começam a entender que é possível sim recorrer dessa negativa que muitas das vezes é indevida. Mas voltando um pouco anteriormente, na questão contratual mesmo, quando o titular falece, e aí os dependentes podem ou não ali ter a manutenção do plano, ou então quando o titular ele tem um plano empresarial e ele sai da empresa, se é possível ou não manter o plano também após o vínculo encerrado ali com a empresa. Nesses momentos, a gente já percebe, já temos clientes buscando ajuda nesse sentido, porque muitas das vezes fica difícil de manter esse vínculo contratual nesse tipo de situação. Nesse caso, como que o advogado pode ajudar? E também, já em uma segunda resposta, a respeito de cancelamento indevido de plano, que é uma coisa que acontece também. Às vezes a pessoa ali, muitas das vezes, até mesmo pelo contexto da pandemia, a questão de não conseguir arcar com a mensalidade, quando o cancelamento ele é devido e quando o cancelamento ele pode, o paciente pode recorrer desse cancelamento. Keila, sim, te respondendo as duas questões que você bem botou aí, de novo, toda a relação, o contratante, o consumidor que está recebendo a resposta, pelo motivo da continuação ou não, deve receber isso por escrito, deve ser informado. Dever de informação muito presente, inclusive, no Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Ele tem que saber, até inclusive tem prazo para ele requerer ou não, continuar com o plano, com as obrigações de pagamento inerente ao contrato, devem ser previamente comunicadas para que ele possa ali fazer adesão ou continuidade do plano, sim ou não, tá? Com relação a esse possível rompimento ou substituição contratual ali, como se daria, porque ele tinha um titular e faleceu, e o dependente é que vai assumir ali a obrigação contratual. E pode ter uma avaliação de cláusulas contratuais também do plano coletivo e do plano individual, porque o plano coletivo ele tem uma margem, uma liberdade maior para apontar algumas cláusulas que pode até restringir essa questão de continuar com o contrato no caso de dependentes. E a questão do individual é regulamentado pela ANS, então tem essa permissão de continuar, sim, desde que siga com a obrigação financeira também, nos mesmos moldes. E também tem um outro caso, que é no caso aí do remido, quando falece, alguns contratos coletivos fazem uma previsão de um prazo, em regra, que ele pode continuar ali como nessa questão do dependente. Essa outra questão que você trouxe também com relação à rescisão, ela é muito delicada, ela acontece bastante, como você disse aí, com muita frequência. Só que como que pode ser resolvida essa questão? Tem que verificar se a notificação foi entregue de forma pessoal, é o que estabelece hoje, inclusive, a jurisprudência, né? Que são os entendimentos reiterados aí. Porque às vezes, deve-se demonstrar que a notificação ocorreu de forma pessoal. Para quê? Para evitar que a rescisão seja feita de forma unilateral. Então, o comunicado deve ser diretamente para o titular do plano. E essa demonstração, esse ônus da prova, é da operadora e não do cliente. Por quê? Não obstante receberem essas reclamações junto de terceiros, né, que às vezes a pessoa mudou e recebeu um terceiro. Vamos dar exemplos aqui. Não obstante também ser deixado na portaria, isso não tem passado, tá? E aí sim ele pode tentar, com o pagamento da inadimplência, que às vezes está aberto, hoje 60 dias passa voando, né? Regularizar o débito e continuar assim. Só que esse caso de situação vai ser mais objeto de uma ação própria, tá? No tribunal, fora aí da região da pessoa, do cliente, do consumidor. Sim. E uma outra questão, doutor, para finalizar o nosso papo aqui, a respeito de, a gente recebe também essas dúvidas, né, quando o cliente está entrando ali com a ação contra o plano, por alguma questão pontual nessa relação, nessa prestação de serviço, a pessoa também teme represálias por parte da operadora de planos após entrar ali com uma ação na via judicial. Porque, às vezes, a pessoa entra ali com um pedido para rever uma negativa que foi dada, e depois ela consegue uma liminar, ok, dá tudo certo, e depois ela ainda vai manter ali a prestação de serviço.
Então, tem esse medo, né, de que a prestação de serviço não seja feita de forma efetiva, de que, de alguma forma, a operadora faça alguma represália ali que deixe o cliente intimidado. Isso acontece, o paciente não precisa temer esse tipo de situação. O que o senhor tem para falar para a gente a respeito disso? Que você usou uma palavra que é interessante, que é medo, né? E o medo, às Sim. vezes, vem do desconhecido, né? Porque também é muito importante lembrar que, às vezes, é a primeira jornada do cliente. Ele nunca entrou com a ação e quer saber os efeitos dessa ação perante a operadora de plano. E eu já E eu tranquilizo dizendo que imagino, desculpa te já interromper, mas só vale. para pontuar, eu imagino que o paciente, ele não quer ali, de alguma forma, prejudicar a operadora, ele só quer ter aquele Isso. medicamento devido, aquele tratamento devido, se é alguma questão contratual que seja também resolvida da melhor forma, mas depois ele quer manter o O plano, relacionamento, eu né? concordo. Ele quer, porque É, é uma segurança para a saúde dele. Então, ele quer manter isso depois da melhor forma possível. E aí tem esse medo realmente de que o relacionamento com a operadora fique prejudicado por conta da ação que ele ingressou na justiça. com relação à questão aí junto à operadora, eu não tenho percebido aí qualquer tipo de represália ou qualquer tipo de descumprimento por parte dela. Até porque nas decisões também, o magistrado, ele também fixa a multa por virtude de qualquer descumprimento que venha a ocorrer. E também, caso o contratante perceba que isso ocorreu, pode ser objeto de uma nova ação. Mas, em regra, isso não ocorre, tá? Fico bastante tranquilo a dizer isso, que tenho mais de 7 anos de atuação e não vejo esse comportamento, essa conduta indevida por parte das operadoras. Mas isso tem uma variação muito grande, estamos falando de Brasil, né? A construção de cada estado, de cada empresa trabalhar, é bem peculiar. Só que, na maior parte dos casos, perceba o cumprimento da obrigação aí por parte das operadoras de plano.